Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus. Eu desejo a você um ótimo domingo, um domingo em que nós celebramos o Cristo vivo. Espero que o áudio esteja chegando bem até você. Peço a gentileza de alguém me mandar um joinha aqui para eu ter certeza que o áudio está chegando claro até vocês. Muito obrigado por se juntarem a mim nessa nossa conversa breve, como costumamos fazer aos domingos, dando uma síntese devocional da mensagem que será ministrada hoje. Hoje, com a graça de Jesus, ministro na Igreja Bíblica da Serra, às 10 da manhã e às 18 horas. Suas orações são sempre bem-vindas e, claro, se você está perto, a sua presença também. É sempre uma alegria ver os irmãos pessoalmente, dar um abraço, tomarmos um café juntos e encorajarmos uns aos outros. Antes de entrar aqui nesse resumo devocional da mensagem de hoje, eu quero aproveitar e estender mais uma vez um convite para você. Quinta-feira, agora, dia 8, eu começo um curso em parceria com a Faculdade Teológica Becar, um curso do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eu encorajo você pode participar desse curso presencialmente ou pode acompanhar o curso à distância. Nós vamos disponibilizar o acesso ao curso pela plataforma Zoom. Você pode assistir ao vivo, ou se não conseguiu assistir naquele horário, pode se inscrever para o curso e fazer posteriormente, assistir na hora de maior conveniência que você tenha na sua agenda. Bom, vamos em frente aqui na nossa breve reflexão de hoje, mas primeiro deixa eu ver quem mandou uma mensagem aqui. Anderson, Deus abençoe, bom dia para você, querido, muito obrigado. E obrigado, Jana, obrigado pela mãozinha aí, acenando que o som está funcionando bem. O nosso tema, nós começamos agora uma série nova no mês de fevereiro. O tema de hoje é uma nova natureza com um novo hábito. Todos nós sabemos o potencial que um hábito tem sobre as nossas vidas. Ele tanto pode trazer maravilhas para a nossa vida, quanto um hábito ruim pode trazer misérias sobre a nossa vida. Do ponto de vista bíblico, um novo hábito não é apenas o resultado da sua decisão e da sua ideia, da sua convicção, da sua preferência, da leitura de um livro. Um novo hábito, de acordo com o ensino especial do Novo Testamento, é fruto também de uma nova natureza. O apóstolo Paulo diz assim na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você se debruçar sobre essa carta de Paulo, você vai ver que a motivação de Paulo a escrever é porque ele está enfrentando um problema com a igreja de Corinto. Ele recebe um relatório de Tito explicando que infiltraram-se naquela comunidade de fé um grupo de falsos mestres. E estes falsos mestres tiveram a seguinte estratégia: desconstruir Paulo, o apóstolo, a fim de desconstruir a sua mensagem. Mais ou menos assim. Se você não concorda com a mensagem, atire no mensageiro. Foi o que eles fizeram. Bem, isso obrigou o apóstolo Paulo a fazer uma defesa do seu ministério. Não por uma razão egoísta, pessoal, apenas de autoestima, de mostrar que ele estava certo. Não. Paulo foi fazer uma defesa do seu ministério. Porque se o seu ministério não fosse verdadeiro, então a mensagem dele não era verdadeira. E se a mensagem dele não fosse verdadeira, aquelas pessoas seriam presas fáceis destes lobos vorazes que estavam infiltrados na igreja de Corinto. Ao fazer essa defesa, Paulo começa a apresentar alguns itens importantes para que se possa identificar um falso mestre. E uma das coisas que ele destaca é que o falso mestre se importa apenas com a aparência. Há uma hipocrisia. É alguém que põe uma máscara. Dentro dele não mudou nada. Ele continua carregado de falsos hábitos, de falso comportamento, de pecados terríveis, mas aparentemente ele demonstra algo distinto para persuadir as pessoas. Então veja só, no versículo 12 do capítulo 5, o apóstolo diz assim: responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está seguindo o mesmo raciocínio de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus faz uma série de denúncias contra os fariseus, contra os líderes religiosos hipócritas e falsos. E uma das coisas que Jesus diz no versículo 5 é assim:
Eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios. Filactério era uma tira de couro, baseada lá em Deuteronômio capítulo 6, em que, por exemplo, a pessoa poderia colocar uma caixinha com um texto da Bíblia, da Torá, e amarrava na testa, ou amarrava no braço. E o que eles faziam? Eles faziam cada vez maior, para que as pessoas de longe pudessem ver aquilo. Para eles, era um mero legalismo, não era apenas um lembrete da importância e do valor da palavra de Deus. Era uma maneira de simplesmente colocar um show e impressionar as pessoas à sua volta. Então, eles alargavam os seus filactérios e também alongavam suas franjas, aquelas franjas na ponta do talite, do chale, para impressionar as pessoas que olhavam. E Jesus, então, depois apresenta duas comparações e diz que eles eram semelhantes a pessoas que lavavam um copo por fora, mas que dentro continuava sujo. Lavavam um prato por fora, mas por dentro continuava sujo. Eram como pessoas que decoravam bem um túmulo, mas apesar de toda a beleza externa, continuava sendo um túmulo, carregado de ossos e de corpos em decomposição, apenas aparência. É isso que o apóstolo Paulo denuncia aos coríntios. No versículo 16 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Em outras palavras, segundo a aparência. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, ou seja, segundo a aparência, Jesus, se fosse considerado apenas do ponto de vista da aparência, nos dias do seu ministério terreno, seria um bom vizinho em Nazaré, um bom carpinteiro. Paulo diz, não, já não o conhecemos deste modo. Paulo conhece o Cristo como, Jesus como o Cristo, como o Messias, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Paulo, portanto, também vai considerar as pessoas que estão à sua volta, não pela mera aparência, mas pelo coração. Se estão em Cristo ou não estão em Cristo. É essa que faz toda a diferença, porque uma nova natureza, do ponto de vista bíblico, é o que trará novos hábitos, uma nova vida com um novo poder, com novos hábitos. Eu não conseguiria colocar melhor a definição dessa passagem, como fez o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon. Ele disse assim: eu não conheço nenhuma língua, acredito que não há nenhuma que possa expressar uma renovação maior, mais completa, mais radical do que aquela que é expressa no termo nova criatura. Considerando esse texto de Paulo, se nós mergulharmos na segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 17, assim, ou seja, depois de fazer esse raciocínio de que as pessoas não devem ser consideradas apenas pela aparência, mas pelo que são de fato, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Há uma condição. A primeira condição para novos hábitos, para um novo poder, é estar em Cristo. Quando Paulo diz se, na língua grega eis, ele está colocando uma conjunção condicional. Há uma condição. Se a primeira afirmação é verdadeira, a segunda é. Se a pessoa está em Cristo, é nova criatura. Se não está em Cristo, continua vivendo posicionalmente numa outra realidade. Qual seria essa outra realidade? Paulo sabe da sua própria experiência que ele no passado era como esses outros líderes. Ele vivia também da aparência, como um rabino, um religioso que falseava as coisas. Mas veja só, ele conheceu a Cristo e foi colocado nele, em Cristo. Em Cristo, de perseguidor, se tornou um pregador. Se está em Cristo, nova criatura é. Novos hábitos, nova vida, novo poder para viver, para agradar a Deus, a Cristo. Uma mudança radical. E ele sabia disso também das pessoas com quem conviveu. Ele evidentemente viu aquela menina possuída por demônios, descrita no livro de Atos, com espírito de adivinhação, em Cristo, liberta. Ele viu o carcereiro encontrar a esperança da vida, ele viu a empreendedora Lídia ser transformada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é se está na igreja, não é se está no seminário, é se está em Cristo. Deixa-me ver, entrou um recadinho aqui. Ô, meu amigo Capelli, Humberto, forte abraço para você. Quem sabe uma hora dessa cruzamos o caminho e vamos conhecer a Basílica de São Pedro. Deus te abençoe. Então tenha em mente nesse texto que,
primeiro é estar em Cristo. E na literatura paulina, nós vemos esse contraste entre estar em Cristo ou estar em Adão. Capítulo 15, ele faz o contraste. Adão é o protótipo do nosso corpo biológico, do que somos carnalmente, e também da nossa condição espiritual, de rebeldia, de afastamento, de dúvida, de descrença. E do outro lado, Jesus é o protótipo do corpo glorificado. Enquanto em Adão nós entramos num processo de degeneração físico, emocional, espiritual, em Cristo estamos num processo de glorificação que culminará com a ressurreição do corpo. No capítulo 5 de Romanos, versículo 17, o apóstolo Paulo faz o contraste entre o pecado e a morte por meio de Adão. E por meio de Jesus, a vida. Ele chega a dizer o seguinte, que aqueles que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo. Estar em Cristo. É isso que faz toda a diferença. E pela fé, quando cremos em Jesus pela fé, nós estamos em Cristo. Como um enxerto, em Cristo, sabe? Da horticultura, quando você enxerta uma planta na outra, ou da linguagem médica, quando há uma cirurgia, um tecido é enxertado no outro, e agora a vida passa a fazer parte daquilo que foi enxertado. Nós, quando enxertados em Cristo, passamos a ter uma nova vida com poder, e uma nova vida para novos hábitos. E, portanto, se está em Cristo, a segunda parte é verdadeira. Conversão. Primeiro, condição. Segundo, conversão. A palavra conversão significa você passar por uma mudança. Vem do latim conversire. E versire vem de verter, de virar. Ou seja, você vira, você muda completamente. Paulo, ao usar essa expressão nova criatura pode ter em mente duas realidades. A primeira, a linguagem rabínica, que quando alguém se convertia do paganismo, do terrível paganismo, de toda a sua idolatria, dizia-se que ele era agora uma nova criatura. Mas a expressão certamente remonta ao livro de Gênesis, quando Deus do nada cria todas as coisas. E disse Deus, haja, e as coisas aconteceram, surgiram. O segundo milagre, como alguém já disse, do Deus que criou o universo que vemos, é ainda maior. Porque no primeiro, ele criou do nada, fiat lux, ele fez com que as coisas viessem da existência de nada. Mas quando ele faz uma nova criatura, ele apanha pessoas que eram rebeldes, resistentes, incrédulas, apresenta a mensagem do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, ele torna em nova criação. Nova criatura. Sabe que no Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1, na parte A, nós lemos João dizendo, eu vi novo céu e nova terra. Deus está no negócio de nova criação. Ele está criando novas criaturas para uma nova terra, para um novo céu. Nova vida, nova natureza, com novo poder para novos hábitos. E finalmente, para concluirmos aqui, senão eu acabo pregando a mensagem inteira porque fico muito empolgado com a palavra de Deus, chegamos à conclusão. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas velhas aqui no texto, ou já passaram, no grego é arcaicos, é algo que é obsoleto, é algo que já foi. Viver segundo o poder da carne, segundo o poder de Adão, com seu egoísmo, com a inclinação para aquilo que é animal, terreno, viver apenas por esses impulsos e apenas mascarar com aparência passou. Tornou-se obsoleto. Ninguém quer voltar para aquilo que é obsoleto, que é arcaico. Quem já usou internet de escada não quer voltar para a internet de escada nunca mais. Meu sogro me contava que quando ele chegou ao Brasil para fazer uma ligação internacional, ele tinha que ir até a telefônica, põe até uma roupa bonita, tinha que solicitar para a telefônica, para a telefonista que iria então fazer conexões para que ele pudesse fazer uma ligação, e às vezes demorava 1 hora para conseguir falar com alguém em outro lugar. Obsoleto, arcaico, passou. Quem que quer voltar para aquilo que é velho? E a Bíblia fala da nossa velha vida como algo que deveria ser desprezado. Viver em Adão não vale a pena, não cria novos hábitos, não nos dá um novo poder. É viver em Cristo, novos hábitos, um novo poder para novos hábitos por causa de uma nova vida. A Bíblia chega a dizer que voltar para a velha vida seria como um cão que come o próprio vômito. Seria como uma porca que foi lavada
e volta a chafurdar na lama. Não vale a pena voltar para a velha vida. É para frente que nós vamos. Em Adão, nós temos apenas degeneração, desconstrução. Em Cristo, estamos no processo para a glorificação. Em Cristo é que tudo se faz novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a minha oração por você, é meu desejo para a sua vida. E eu agradeço por esse tempo, agradeço pela oportunidade de celebrarmos juntos e desejo ricas bênçãos sobre o seu dia, sobre o seu domingo. Por cada recadinho, deixa eu ver aqui o que nós encontramos. Aqui, o pastor Cícero, obrigado. Deus te abençoe, meu querido. Um abraço aí a todos em São José dos Campos. Deixa-me ver mais um aqui. O Capelli, a sua voz mudou. Eu sei que os cabelos mudaram, a voz eu não sei se mudou. Talvez tenha mudado um pouquinho. Paulo, bênção sobre a sua vida, querido. Andréa Keller, amém. Deus te abençoe. Bom dia. Gente, vou encerrar aqui daqui a pouquinho, às 10 horas, se Deus permitir, na Bíblica da Serra, às 10 e às 18, em Suzano. Nosso querido irmão, pastor Wagninho, ministra também lá hoje pela manhã, novidade em Suzano pela manhã, e também lá em... e também às 18 também Suzano, tanto em Mogi quanto em Suzano. Hoje, excepcionalmente, temos os dois horários, eles estão trabalhando nisso por lá. E fica mais uma vez o meu convite para juntos comemorarmos, estudarmos a palavra de Deus, o Pentateuco. Faz a sua inscrição. Capelli, um abraço para você e vamos estudar junto o Pentateuco, que dá para fazer à distância. Forte abraço, minha gente querida. Bênçãos.